Olá, galera. Eu sou o professor Cadu e vou resolver esse problema com um enunciado bem curto da PUC-Rio com vocês. No item A, ele simplesmente fala: esboce os gráficos de y igual a seno de x e y igual a cosseno de x. A função seno e a função cosseno por si só, sem nenhuma alteração, você tem que saber de cor. Então é tranquilinha de fazer. E no item B, para quantos valores de x entre 0 e 2π, temos seno de x igual a 2 cosseno de x. Para a gente resolver esse problema, no item A, ele pediu para eu desenhar o gráfico, esboçar o gráfico das funções seno de x e cosseno de x. Eu já sei de antemão que as duas variam de -1 até +1, e o desenho padrão de cada uma delas a gente tem que conhecer, pelo menos de um período completo. O desenho padrão de um período completo da função seno é partir do seu ponto médio, aí eu crio uma onda para cima e uma onda para baixo. É isso que a gente chama de senoide. Então eu preciso, na verdade, partir aqui da origem. Aí quando eu chegar no primeiro ponto importante, aqui eu vou marcar como sendo π sobre 2. O seno tem que dar -1. Depois aqui, que eu vou marcar como π, o seno é 0. Depois aqui, que vai ser o 3π sobre 2, o seno vai ser -1. E ela termina de fechar o seu período aqui no 2π. É evidente que você não precisa ser o melhor desenhista do mundo. O que você precisa, na verdade, é descrever as propriedades da função de maneira correta. Então eu vou fazer lá aproximadamente, passar por todos esses pontos, e aí o que eu vou precisar no final é indicar que aqui é o 2π, indicar que aqui é o π, indicar que aqui é o π sobre 2. Mas eu vou fazer isso, na verdade, depois que eu terminar a função cosseno. A função cosseno eu vou fazer de verde. Ela parte do seu ponto máximo, aí ela faz exatamente a mesma ideia da função seno, só que ela não parte do meio até chegar no meio de novo, ela parte do máximo, ela partiria daqui, e continuaria o seu desenho até chegar no máximo de novo. Isso dá um período completo. Então a função cosseno, o ponto de partida dela no eixo y é aqui, e depois ela descreve exatamente o mesmo trajeto que a seno fez, só que de maneira deslocada. Então se ela está no máximo, quando ela chega aqui ela está no mínimo, ou melhor, está no médio. Quando ela chega aqui, ela está no mínimo, aqui no médio, e aqui no máximo de novo. Então a função cosseno em um período completo faz algo parecido com isso. Aí eu indico que essa é a função cosseno de x, eu indico que essa é a função seno de x, e eu indico alguma legenda sobre o eixo x, que eu já tinha alertado com vocês, ó. Esse ponto é o π sobre 2, esse ponto é o π, esse ponto é o 3π sobre 2, esse ponto onde elas fecham o período é 2π. Mais uma vez, o padrão da função seno e o padrão da função cosseno são dois padrões que você tem que conhecer. No item B, ele pergunta, entre 0 e 2π, ou seja, em uma volta, quantas soluções essa equação possui? Você pode até usar o gráfico como o primeiro passo para você chegar naquela ideia, mas eu acho mais simples do que usar o gráfico, simplesmente passar o cosseno para cá dividindo. Se eu passar o cosseno para o lado de cá dividindo, nós teremos que seno de x sobre cosseno de x tem que ser igual a 2. Aí você pode assustar e falar assim, não pode dar 2. Pode, porque seno sobre cosseno, na verdade, é a tangente de x igual a 2. E a tangente não é restrita entre -1 e 1 como o seno e o cosseno. O seno e o cosseno variam nesse intervalo. A tangente, ela cresce e decresce infinitamente. Então eu preciso dar uma volta no círculo trigonométrico, procurando quantas vezes, eu não quero saber quais, eu quero saber quantas vezes a tangente vai dar 2. O que é relativamente simples, porque vejam, aqui está o ciclo. Esses eixos são os eixos do cosseno, do seno, e aqui, ó, passa o eixo das tangentes. Se eu quiser resolver uma equação trigonométrica para descobrir quando que a tangente é 2, o que eu quero descobrir é, dando uma volta no círculo trigonométrico, e só uma volta, quantos arcos, ao serem ligados no eixo das tangentes, vão cair exatamente ali no 2? É evidente que tem um aqui no primeiro quadrante, que eu não sei quem é, mas tem um ali, e que se eu continuar prolongando essa linha para cá, eu acho um aqui no terceiro quadrante também. Então, mesmo sem saber quem são aqueles dois arcos, pela análise geométrica dessa equação trigonométrica, eu consigo perceber que aqui nós temos duas soluções. E essa é a resposta do meu problema. Por hoje é isso, pessoal. Tchau e até a próxima.